olha só que interessante. Esse daqui, ele rompeu a máxima anterior, que foi o topo do Bitcoin até agora, né? É o topo. Por enquanto é o topo. Uhum. Não sabemos se vai ser o último topo do ciclo ou não. E ele voltou abaixo. Eu pego o mensal, eu percebo o seguinte. Esse aqui é um topo mais baixo que esse topo aqui intermediário. E esse aqui tá fechando um topo abaixo do... Isso aqui pra mim é um topo, tá? Tu pega exatamente como aqui. Tu pega as máximas... a mais alta do meio, uma mais baixa e uma mais baixa na direita. Para mim é um topo. É o que configura um topo. Então, literalmente, isso aqui é um topo mensal. Então, assim, o que é comum de acontecer? Pô, chega em outubro, ele abre assim uma queda valetão e depois ele faz uma recuperação e fecha em positivo, sabe? Legal. Eu acredito que é isso que tende muito a acontecer, que eu acho que vai dar uma captura de liquidez dessa galera alavancada em alta, porque eu acho que tem muita gente alavancada em alta. Se tu abre uma ordem alavancada em qualquer corretora, tu vai pagar a taxa, ou seja, de manutenção de ordem, porque isso significa que tem muita gente a favor da mesma opinião que a tua, que é apostando na alta, né? Então eu ficaria de olho na abertura do mês de outubro, que eu acho que ele pode dar um flash crash. E o flash crash geralmente é assim, né? Ele faz o semanal assim e depois ele retorna assim, né? Então... eu entenderia que é possível, é viável acontecer. Eu sinto que vai acontecer uma coisa bem parecida com o que aconteceu em setembro, que é o seguinte, a galera começou o mês de setembro, todo mundo, cara, esse setembro vai ser diferente, vai ser alta pra sempre, e a gente tá finalizando o mês de setembro em baixa, né? Sim. E pra mim eu sinto que outubro normalmente, historicamente, é o melhor mês do mercado cripto, não que eu acredite nessas sazonalidades. Outubro e novembro são os dois melhores meses, mas eu acredito realmente em um outubro de recuperação, assim. Eu vejo que a gente ainda tem uma expectativa alta do mercado, especialmente quando a gente olha para contexto macroeconômico. Parece que os dados eles não estão vindo tão com a realidade, mas eu acho que a gente precisa de um susto para finalizar assim, esse movimento do mercado. Mas, sinceramente, eu já voltei a comprar. Nessa queda que teve agora, da sexta-feira, eu comprei sexta-feira de manhã. Já voltei a comprar posição, já voltei a comprar risco. E agora já tô com uma carteira já mais exposta. Qual o percentual que tu tá exposto? Hoje eu tô ali na casa mais ou menos 60-40, 60% dentro do mercado. Tô na mesma coisa que tu. Só que eu tô começando a comprar... Minhas compras não estão sendo mais tão direcionadas para Bitcoin. Minhas compras estão sendo direcionadas para alts. Eu também. Não tô comprando nada Bitcoin. Para mim, esse ciclo eu não compro mais Bitcoin. Eu já tinha te comentado sim, isso aí, a gente já tinha conversado sobre isso. Eu tô começando a botar mais posição em alts. E qual que tá sendo minha estratégia, cara? Eu acredito muito nessa questão dessa eventual correção mais drástica. Então, uma coisa que eu passei muito ali até na minha comunidade fechada foi... Galera, deixa algumas ordens penduradas, porque se a gente tiver uma busca de liquidez muito rápida, você pega junto com o mercado. Então, o mercado dá aquele susto, você pega aquelas ordens e depois você fica tranquilo. E agora, assim... Só que eu tô com uma sensação, e essa pra mim eu acho que é a pior sensação que... Não é a pior sensação que existe de final de ciclo, mas é aquela sensação de final de ciclo que ela tem que ser muito bem administrada. Que é a seguinte questão. Eu sei que a gente tá cada vez mais próximo do final do ciclo. Eu tô vendo muita gente falar de ciclo estendido. Eu não acredito que a gente vai viver um ciclo estendido, pelo menos não pelo que eu estou vendo agora. Não acharia estranho se, sei lá, o início de 2026 a gente ainda tivesse alta e tudo mais. Mas eu não sei se a gente vai ter um ano de 26 inteiro de alta. Eu não acredito por enquanto. Também não. E pra mim a decisão de assumir no risco agora, eu acho que você tem que assumir um risco muito bem calculado. Você tem que saber muito bem o que você tá fazendo no mercado, que é o seguinte, cara... Apesar da gente ainda estar muito confiante numa última alta de mercado, essa pode ter sido a última alta. Então você tem que ter essa consciência, assim, cada vez mais o que você está comprando, o que você está se posicionando, você está chegando mais perto do risco de poder ficar preso num eventual bear market. Não que eu acredite que a gente chegou nisso, mas primeira impressão que eu tenho do mercado, cara, a gente tem que estar tomando esse cuidado. Acho que um dos eventos que mais marcou a minha vida foi ver 2022. 21 foi um ano que, assim, foi muito possível de gerar muita riqueza. Eu lembro do Orlando 2020, vendo Ethereum a $90, vendo Ethereum a $200 e depois corta o filme Ethereum a $4.000. Mas eu também lembro das pessoas ali em novembro de 2021 não admitindo a chance de a gente ter um bear market. E 22 sendo um ano assim, cara, foi impressionante a quantidade de pessoas que eu vi perder, assim, riquezas 90%. Sim. Milhões, literalmente, com o crash da FTX, com o crash da Terra Luna. Foi um período muito difícil pra muita gente. Pra mim não foi porque eu tava zero exposição a altcoins, mas eu vi Bitcoin derreter, né? E, cara... Eu tava segurando Bitcoin. Aqui eu acho que vale uma reflexão pra qualquer pessoa que tá posicionada agora, ou está voltando a se posicionar agora, como nós estamos, que é o seguinte... Não ache que porque a gente tá vivendo 3 anos de alta é pra sempre. Dá essa impressão.
quanto mais o mercado anda e joga a nosso favor, melhor a gente fica. Mas a gente tem que lembrar que a gente saiu do Bitcoin a $15 mil, a gente tá com o Bitcoin a 125, a gente esteve com o Bitcoin a 125 em algum momento, o Bitcoin fez 9 vezes do fundo dele, e assim, a gente já tá há 3 anos com esse mercado andando. Eu tenho uma sensação que a gente pode sim estar iniciando o final do ciclo de liquidez, por consequência, o final do ciclo de alta do mercado cripto, nos próximos 4 meses, 5 meses, e aqui pra mim o cara que não tiver estratégia, que tá entrando agora, ele não souber muito bem quando ele vai sair, ele tá fudido. E eu falo mais. A pessoa que não teve capacidade de sair nessa última alta, quando o Bitcoin bateu 125, não teve coragem de realizar, é muito importante que ela revise a estratégia dela. Eu acho que uma das maiores provas que você está mais pronto para um topo de mercado, você vai ser capaz de realizar num topo de mercado, é, por exemplo, você ter conseguido olhar para aquele momento ali no meio de agosto e não ter entrado em euforia. O cara que não entrou em euforia naquele momento de agosto, esse cara é um cara que, pô, ele talvez seja bem mais pronto para esse final de ciclo do que a pessoa que estava em euforia, do que a pessoa que acreditou que era alta infinita naquele momento. Foi numa quinta-feira, 9 horas da noite. Que eu vendi 80% do restante. Ali, eu vendi quase tudo de Bitcoin, eu fiquei com 10% de Bitcoin. Foi no valor de $124.200, exatamente no valor que bateu. Porque eu tava muito desconfiado que setembro ia ser correção. Bitcoin foi correção. Só que o que eu subestimei? Eu subestimei a força das altcoins naquele momento. Porque as altcoins continuaram entregando muito. Só que chegou num momento ali no dia 15 de agosto que eu simplesmente abandonei Bitcoin. Tipo assim, eu falei, cara, eu tinha vendido a 108, a 112 e a 124. E eu cheguei a uma conclusão assim, pra mim, Bitcoin deu pra esse ciclo aqui, pra mim. Só que o mercado de Ethereum, ele tá dizendo position trade, continuação de alta, e eu acredito que o Ethereum vai continuar entregando alta. Então tá muito ambíguo, que é o seguinte, a gente sabe que o Bitcoin arrasta as altcoins, né? Quando ele cai, né? Vai tudo pra vala. Qual que é o meu grande receio? É o topo do mensal do Bitcoin, que o Bitcoin tem aquele mensal ali horroroso, é um gráfico de topo mensal, que não me dá coragem nenhuma de entrar em Bitcoin. Porém, o gráfico do Ethereum, ele conversa extremamente oposto com a gente. Ele ficou muito tempo sendo a decepção do ciclo. E nesses últimos 3 meses, desde maio, ele está sendo a superação, ele está tendo a sua superação das suas máximas e características. Pode botar no gráfico ali, eu vou só comparar, por exemplo, as duas situações. Vamos pegar só o mensal, só o mensal, para ficar um gráfico mais bonito aqui. Então, por exemplo, a gente tem o Ethereum aqui rompendo a sua máxima, certo? Rompendo a sua máxima recente. Agora com o mensal testando o suporte, né? Para mim isso aqui é uma mudança de expectativa. Ele estava em tendência de baixa nesses anos. E agora ele está entrando em tendência de forte alta no mensal. Então, o que eu espero aqui? Espero continuação de alta no mensal. Então, eu só olho uma coisa aqui pro Ethereum. Isso daqui ia acontecer. Eu não consigo ver outra coisa pro Ethereum, a não ser isso aqui. Eu não consigo ver, particularmente. Esse seria o contexto que todo mundo tá esperando, né, cara? Alt season. Se você olhar pra dominância do Bitcoin, a dominância do Bitcoin também tá fazendo esse mesmo movimento. A dominância do Bitcoin, ela passou o ciclo inteiro subindo, crescendo, o Bitcoin entregando resultado. Sim. A gente tem uma quebra de dominância do Bitcoin, agora foi a primeira quebra mais estrutural que a gente teve no ciclo. A dominância do Bitcoin tá dando um respiro pra depois, no segundo momento, fazer. É que pra mim, agora, cada vez mais, a assimetria de altos, ela tá ficando mais interessante do que a assimetria do Bitcoin. Exatamente. E a gente ainda tem aquela... E eu acho que realmente essa é um pouco de descrença do mercado do out-season, assim. A coisa que eu mais vejo ultimamente é meme assim, o esperando a out-season. É a caveirinha, né? Essa sensação. Olha só, e normalmente o mercado gosta de abater em quem tá exatamente. Ficou ansioso demais. A sensação